Olá, povo de Deus! Mais uma vez, venho aqui direcionada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus para compartilhar com você uma palavra que Ele tem colocado em meu coração. Na verdade, o real propósito destes vídeos não é trazer para você um estudo aprofundado da palavra de Deus, não são estudos teológicos, mas é trazer para você a reflexão daquilo que Deus, diante da pessoa do Espírito Santo, tem requerido da igreja nesses últimos dias. Trazer-nos a reflexão do que verdadeiramente temos feito diante da presença desse Deus Todo-Poderoso que nos atrai a cada dia para perto de si. Nós temos aqui uma palavra que está ali na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Eu quero ler com você a partir do verso de número 4. E olha o que Deus tem reservado para o nosso coração neste momento. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em vosso tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Olha o que podemos aprender juntamente com o apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Primeira missiva de Pedro, endereçada aos gentios, aos judeus, ao povo primitivo daquela época, né? Aos cristãos, né? Primitivo. Nós vemos aqui que Pedro, ele tem uma preocupação em trazer a sanidade mental diante da espiritualidade da igreja. Olha aqui a preocupação de Pedro em trazer para Jesus, né, para o reino de Deus, um povo que verdadeiramente tinha conhecimento do que estava seguindo e sabia a quem estava servindo. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi aí uma testemunha ocular, né, nos dias de Jesus Cristo. Ele viu, ele participou, ele estava, ele andou, ele tocou em Jesus Cristo. Nós sabemos que ele ouviu conselhos diretamente da boca de Jesus. Então aqui eu posso falar para você que seguramente ele é uma pessoa indicada a te dar conselhos e a me dar alguns conselhos. Aqui nesta carta, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, ele vem trazendo alguns conselhos diretamente à igreja de Cristo, né? A igreja primitiva a qual ele ajudou a fundar. Nós sabemos que Pedro é um dos fundadores da igreja e aí também um forte instrumento de Deus na extensão da igreja, né? Na expansão da igreja. Nós sabemos que através da vida de Pedro, muitas pessoas foram alcançadas por Jesus, né? Foram alcançadas aí, né, para o reino de Deus. Pedro, ele tem aí autoridade para nos dar estes conselhos que está inserido aqui na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Por quê, Paulo? Porque Pedro, além de ver ressurreição de Dorcas, além de ter aí, né, uma frase muito conhecida que saiu da boca dele, né, que nós por muitas vezes falamos a frase, mas não sabemos quem disse, foi Pedro que disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, porém aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus, o Nazareno. Quem disse essa frase foi Pedro. Pedro estava também no dia da pesca maravilhosa. Pedro estava ali, andou com Jesus sobre as águas.
Pedro acompanhou Cristo em seu ministério. E após partir Jesus da terra, após Jesus partir da terra, nós também vemos que Pedro participa de inúmeros episódios em que o Espírito Santo de Deus vem atuando. Pedro caminhou com Cristo. Pedro sabia em quem estava confiando. Olha também uma coisa interessante sobre a vida de Pedro. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Nós sabemos que eles colocavam ali, né, as pessoas doentes, né, os coxos, né, os paralíticos. Nós vemos que, com certeza, elas tinham conhecimento de que quando Pedro passasse, aquela sombra ali estaria curando esta pessoa. Nós sabemos que Pedro também estava no primeiro dia do Pentecoste pregando ali, né? Em Atos dos Apóstolos, quem prega no primeiro dia de Pentecoste, né, pela primeira vez, né, em Pentecostes, foi Pedro. E ali, quando ele prega, mais de 3.000 almas ali se convertem, né, para Jesus. Nós temos conselhos de Pedro, ao qual eu li para você aqui nesta carta, nesta missiva endereçada, né, ao povo judeu e ao povo gentil. Hoje, o Senhor endereça a carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, ao meu e ao teu coração. Nós temos aqui Pedro dando conselhos de que onde nós devemos nos assegurar, né? Em que nós devemos estar firmes. Pedro aconselha que nós devemos estar firmes na onde? Na graça de Jesus. Mas somente na graça? Não, na verdadeira graça. Quando ele diz verdadeira graça, então é porque tem uma graça mentirosa? Tem algo de mentira dentro da graça de Deus? Não. Há pessoas, há pastores, há direções de igreja que nos dias de hoje, nos dias de Pedro, em que pregava totalmente contra aquilo que Jesus dizia em sua palavra, né? Eles não estavam levando o povo de Deus a uma consciência, a uma espiritualidade sóbria. E esta era a preocupação de Pedro nestes dias. Por quê? Porque nos nossos dias de hoje, irmãos, ainda continua acontecendo. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de fugir da realidade e querer viver em um mundo paralelo. E com a palavra de Deus não é diferente. Nós vemos inúmeras pessoas dizendo que se você crer, se você declarar, se você fizer, se você der dinheiro, se você apresentar algo diante de Deus, o Senhor fará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verdadeiramente, a palavra do Senhor, ela diz que tudo aquilo que você pedir crendo, você vai receber. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, vai estar dizendo isso. Mas se você pega desde o Gênesis e começa a fazer a leitura da palavra extensa da palavra de Deus, você vai perceber que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, tem inúmeras bênçãos para a igreja, para você e para mim. Mas lá há alguns detalhes em que as pessoas se esquecem que bênção de Deus, presença de Deus, cuidado de Deus, poder de Deus é para quem cumpre os princípios da palavra de Deus. O Senhor Deus jamais, irmãos, jamais pulará etapas daquilo que Ele mesmo estipulou sobre a igreja. Há princípios a ser cumpridos e Pedro está ressaltando isso daqui. Então, verdadeiramente sim, tudo aquilo que você pedir crendo no nome de Jesus Cristo, você vai receber, desde que você esteja cumprindo os princípios da palavra dele. Pedro está colocando diante da igreja, né, estendendo à igreja um conhecimento que ele mesmo adquiriu em crescimento e em comunhão com Jesus, né, quando Jesus caminhava, né, aí crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, porque ele era um homem imaturo quando Jesus o chama. Mas você começa a acompanhar que Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele acaba aí desconfiando um pouquinho, desacreditando e acaba afundando, né, quando Jesus o chama para andar e caminhar por cima das águas. Nós vemos alguns erros de Pedro. Pedro se irrita, se ira, corta, né, a orelha do soldado mau. Mas nós vemos com o caminhar da história que Pedro
cresce, né? Que Pedro tem aí uma maturidade. Maturidade não está relacionada à idade, irmãos. Maturidade está relacionado a ter experiências com Deus e aprender nessas experiências. Eu posso muito bem ter experiências com Deus e ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa depressiva, né? Mas quando eu entendo de que se eu lançar sobre ele toda a minha ansiedade, capítulo de número 5, verso de número 7, sabendo que ele tem cuidado de mim, eu vou ser o quê? Eu vou ser um crente forte, firme, firmado na onde? Na verdadeira graça do Senhor. E Pedro tem essa preocupação. E ele vai estendendo e dizendo: ei, vocês estão fazendo errado. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, para que em vosso tempo ele vos exalte. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é da minha maneira, não é da sua maneira. Às vezes nós esperamos um tipo de exaltação de Deus e Deus tem um outro tipo de exaltação. Às vezes nós queremos de um jeito, Jesus faz de outro, né? Há caminhos na vida da gente, irmãos, que parecem bom, que parecem bênção aos nossos olhos. Porém, no final, é morte para a nossa vida. E aqui, Pedro está cuidando do quê? Do espírito, do espiritual das pessoas. Ele está preocupado com uma igreja firme, que tenha a palavra de Deus, que tenha constantes experiências com o Espírito Santo, mas que em tudo estejam firmados na verdadeira graça de Jesus Cristo, verdadeiramente na palavra de Jesus. E ele dá um conselho e ao mesmo tempo ele dá um alerta. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando a quem possa tragar. Olha aí o conselho e ao mesmo tempo o alerta. Pedro diz o quê? Sede sóbrios. Ele fala: sejais espirituais. Ele fala: sejai pessoas que jejuam todos os dias. Sejai pessoas que ficam 3 horas de joelho orando. Sejais um povo que julga o seu irmão. Sejais um povo que tem na sua boca todo o versículo bíblico e todo contexto e texto do contexto? Não. Ele diz: sedes sóbrios e vigilantes. Sabe por quê, irmãos? Porque a sobriedade te traz segurança, te traz confiança, te traz firmeza naquilo que você crê. Se você crê na palavra de Deus, ela vai te trazer firmeza diante da palavra de Deus. Então, a sobriedade na palavra de Deus te traz serenidade nas coisas do Espírito. E aí você lança sobre ele a sua ansiedade, porque você está sóbrio. Você está consciente daquilo que você está fazendo, daquilo que você está seguindo, daquilo que você está servindo. E ele diz: e vigiais. Vigiar é eu não perder o foco daquilo que verdadeiramente me dá segurança. Vigiar é estar alerta, estar esperto, estar desperto para aquilo que o Satanás tem introduzido na igreja, tem introduzido aí no nosso coração. E às vezes eu acho que estou no caminho certo, da maneira correta, mas eu não estou vigiando, eu não estou alerta e pronto para aquelas armadilhas, astutas ciladas do inimigo. Porque Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas que Satanás ele tem astutas ciladas, né? E o que a palavra diz em relação a Satanás? Ela diz que você tem que sair correndo atrás dele com um pedaço de pau. Ela diz que você tem que enfrentar ele no braço, na força do seu braço. Ela diz que você só tem que dizer tá amarrado em nome de Jesus e acabou? Não. A palavra de Deus diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Resistir no quê? Olha o que a palavra de Deus te revela nessa manhã. Resista na vigilância. Vigie. Resista aí. Quando ele lançar uma seta sobre a tua vida, seja vigilante e saiba que é ele que está introduzindo isso na sua vida. E tenha aí firmeza de Deus, sobriedade no Espírito, tenha aí confiança no Senhor. Não esteja ansioso para entender
que verdadeiramente você está sóbrio para saber lidar com as situações em que Satanás está colocando diante de nós. Esse é o nosso erro. Nós oramos, nós jejuamos, nós estamos firmes, frequentamos a igreja, prestamos culto a Deus. Irmã Paula, está errado? Não, está correto, muito correto. Mas nós nos esquecemos de vigiar, nós nos esquecemos de nos manter sóbrios, firmes. Nós nos esquecemos de ter consciência do Deus que servimos, da palavra do Eterno. Por isso, irmãos, fica essa palavra aí no seu coração. Saiba que quem direciona a sua vida é Deus. Saiba que quem introduz dentro de você a palavra é o Espírito Santo de Deus. Aprenda com Pedro nessa manhã. Lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Lance sobre ele tudo aquilo que está afligindo seu coração. Ei, para que você tenha um ânimo pronto. Olha o que a palavra diz, para que você tenha força e voluntariamente sirva a Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tenha ânimo pronto na presença de Deus. Faça com que toda a palavra do Eterno se cumpra sobre a tua vida. Alcance de Deus a incorruptível coroa da glória. Fica essa palavra no seu coração e saiba que diante dessa palavra, o Salmo 23 encaixa perfeitamente. Olha o que diz lá: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Ei, refrigera minha alma. O Senhor, Ele está com você, te leva a parte dos verdejantes e saiba que Ele é o refúgio para tua alma. Fique com Deus, que a palavra do Eterno entre dentro do teu coração. Que o Espírito te guarde. Em nome de Jesus. Amém.